sempre caminhamos nos caminhos de Deus e que Deus sempre ilumina nossos caminhos na nossa vida. Vamos cantar mais outra musiquinha, Rumo ao Porto Seguro. Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. Porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus, navegando nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus, navegando nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Não tive mais medo das ondas no alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que meu barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegam.
entrada da plataforma, darmos início à segunda parte, ao culto. Ao som do hino, fiquemos todos em pé. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Senhor Deus, nosso coração está muito feliz hoje, é o privilégio de estarmos em Tua casa, de podermos estar aqui entre amigos, entre irmãos, mas o mais importante, Pai, na Tua presença, para usufruirmos das bênçãos espirituais que certamente tens preparado para cada um de nós que aqui estamos. Que a Tua mão, repleta de misericórdia, possa se estender sobre a nossa vida, concedendo-nos o perdão, a certeza da salvação em Cristo e dando-nos, Senhor, o privilégio de usufruirmos desses momentos de intimidade, de comunhão contigo. Permanece conosco, habita em cada coração, pois em Tuas mãos nos entregamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom sábado, irmãos. Feliz sábado a todos. Hoje está um sábado um pouco chuvoso. Depois de tanto calor, agora temos um pouco de chuva. Parece que o verão está chegando aí para o fim, não é? Mas eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os irmãos aqui esta manhã e especialmente as nossas visitas. Eu vejo que temos caras novas aí hoje, que não vi ainda. Aqui está um casal. Podia se colocar de pé para se apresentar para a igreja? Como é o seu nome? Rubem de Manaus. Seja muito bem-vindo. Tanandra. Falei certo? Tanandra de Manaus. Rubem e Tanandra. Sejam muito bem-vindos. É um orgulho para nós vocês estarem conosco esta manhã, que Deus os abençoe. E temos também um outro rapaz, esse já sei o nome, não conheço, mas é o Alexandre. Onde é que está o Alexandre aí? Alexandre de São Paulo, ele vai estudar, não é? E ele está na casa do Olavo e a Cláudia, ela está levantando a mão. Ei, tudo bem. Seja bem-vindo, Alexandre, que Deus os abençoe e é uma alegria você estar conosco também. Temos ainda mais uma pessoa aí que me falaram que é a prima da Pamela. Eu não sei onde é que ela está. Onde é que está? Como é o seu nome? Caroline. Seja muito bem-vinda. É uma alegria estar no nosso meio também. Que Deus te abençoe grandemente. E vamos assistir o culto juntos, então, aqui em Sydney. Né? Também quero desejar boas-vindas também os dois amigos ali, irmãos, o seu Gomes e o nosso amigo ali, Augusto. Eles foram para o Brasil e estiveram lá de férias e agora estão de volta, não é? Deus os proteja também. E os demais, se tem mais alguma visita no nosso meio que eu não mencionei? Que não vi? Ok, então está tudo bem então. Eu quero dizer então a todos vocês que hoje nós teremos um almoço em convívio. Portanto, todos temos, logo após o culto, vamos para o salão ali do lado e vamos almoçar. As nossas visitas são muito bem-vindas, tá bem? Também vamos orar esta semana por uma família muito querida desta igreja, a família Vieira. Vocês viram lá na frente, lá atrás, o quadro, tem uma foto maior. Então é a família Vieira que estamos orando esta semana.
E tem uma coisa muito interessante. A nossa irmã Ângela Vieira está fazendo aniversário hoje. E ela me falou, eu perguntei quantos aninhos, eu falei, 25 aninhos. Sabe o que é que ela respondeu? Como é que foi mesmo? Ela é i45, é moderno agora. Tá bem, então é i45. Tá bem, Ângela, que Deus abençoe e a proteja mais um ano de vida. Também temos hoje à tarde um JA. Então, não vamos esquecer, depois do almoço, ficarmos mais um pouquinho aí e vamos ter um JA. O coral, hoje à tarde, tem ensaio do coral. Ok, então o ensaio do coral depois do JA, todos aqueles que são membros do coral, por favor, não vamos dar o cano no primeiro ensaio, ou segundo, não sei, vamos estar aqui presentes para o ensaio hoje à tarde. Portanto, amanhã teríamos um piquenique lá no Guatemala, no National Park, mas por causa desse tempo, eu acho que o piquenique vai ficar adiado para a próxima oportunidade, não é? O Ministério da Mulher me avisou que é melhor cancelar. Então, está cancelado o piquenique de amanhã. E assim, nós vamos continuar com o nosso culto, louvando o nosso Deus. Muito obrigado. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Bem-vindo, crianças. Meu nome é Mateus, sou membro dessa igreja aqui. Qual é o seu nome? Miguel, você? Jonathan, bem-vindo. Todos bem-vindos. Ok, agora eu tenho uma história para vocês que aconteceu comigo. Ok? Essa história, quando aconteceu, eu tinha... Quem tem 8 anos aqui? 3 anos, quase. Quem tem 8? Você tem quantos? 9, então. Olha, eu não tenho... 5 anos? 5 anos também, ó, a mesma idade. Nossa, tem muita gente de 5 anos. Olha, eu não tenho certeza exatamente quantos anos eu tinha. Eu acho que tinha 8 ou 9 anos. Mas fique em pé, Joshua. Fique em pé. Eu devia ter o mesmo tamanho do Joshua. Se não fosse menor ainda. Eu era muito pequenininho. Bem magrinho assim, ó. Com o dedinho assim. E tá vendo esse aqui? Vou te mostrar para você uma foto. Sabe no carro do seu pai, onde você senta atrás? O banco? Tem a parte de trás assim, tem a parte de baixo, onde você senta. Essa parte se separa, os dois. Aham, parecido. Deixa eu mostrar uma foto aqui, só para você ter uma ideia. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte do carro, tá vendo? Você quer ver de novo? Ah, saiu? Ah, Wi-Fi, aqui ó. Ok, essa parte do carro é a parte que você senta. Todo mundo senta, que senta atrás, senta nessa parte. E meu pai tinha uma oficina de carro. Sabe o que é uma oficina? Não. Uma oficina é um lugar, é tipo um hospital para carro. Onde todos os carros... Não uma piscina, uma oficina. Mas se tivesse uma piscina na oficina seria bom. Não, era uma oficina. Onde todos os carros batidos... Quando o carro vai, bate o carro, aí vai para a oficina para consertar. Aí, meu pai tinha uma dessas. E tinha muitos carros lá dentro, muito carro e muita peça de carro. E uma das peças era essa, um banco. E eu gostava de ficar brincando dentro da oficina. Eu entrava dentro do carro, fazia de conta que estava dirigindo, ficava fazendo barulho, mudando a marcha assim. E eu gostava muito de dirigir, fazer de conta que eu era motorista de carro, de corrida. E às vezes eu pegava os bancos, sabe esse banco que eu te mostrei aqui?
E levava e ficava deitado assim no banco, no sol, brincando. Eu tinha um cachorrinho, ficava brincando com ele. E um dia eu peguei um banco e dei a volta à oficina. E fiquei deitado no sol. Fiquei deitado lá. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu era muito preguiçoso. Quem aqui é preguiçoso? Ninguém vai... O Josh é preguiçoso? Preguiçoso? É verdade? Preguiçoso? Eu era muito preguiçoso. E a oficina do meu pai era muito grande. E para dar uma volta nela era muito longe. E o meu pai é fraco. Seu pai é fraco. Olá, tá lá fora, ainda bem que não escutou isso. Não, meu pai é forte. Eu também sou forte. Você é forte? Você é fraquinho? Não. Você é forte. Meu pai também é forte. Ah, o Ebel. Nossa, todos os pais é forte, menos o Olavo. Ah, é? Nossa. Aí, anyways, um dia eu tava deitado assim. Aí, quem conhece o Gleuto aqui? Quem conhece? Todo mundo conhece o Gleuto, né? O Gleuto tinha comprado o carro, novinho. Lembra quando ele comprou? Era um Camry, Toyota Camry Vienta. Banco de couro verde, muito bonito, cara. Você sabe o que aconteceu? Ah, não, eu acho que você não sabe o que aconteceu, não. Anyways, esse carro teve que ir para o hospital de carros, que é a oficina do meu pai. Tava lá. E tava lá dentro da sala do hospital, tem uma sala onde pinta o carro. Quem gosta de pintar aqui? Você gosta de pintar? Meu pai pintava carros. Pintava o carro. Quando você conserta, depois você tem que pintar para pôr a cor de novo. Um dia talvez você pode pintar um carro. Seu pai já pinta carro. O Felipe pintou o seu carro. Anyways, aí eu tava deitado lá no sol, aí eu tinha que voltar a pôr o negócio de volta, né? Porque meu pai sempre fala, quando você pega uma coisa, põe de volta no lugar. Com certeza vocês já escutaram isso, né? Vocês fazem isso? Estragado, né? Aí ele pintou. Ah, legal. Ah, quebrou. Anyways, aí o negócio é o seguinte, eu era muito preguiçoso, não era? Aí, em vez de dar a volta... Quebrou também? Nossa, todo mundo tem carro quebrado aqui. Aí eu fui pôr de volta o banco. Eu tinha que dar a volta na oficina, enorme. A sua mãe, depois você me conta. Aí, eu fui dar a volta na oficina, enorme. Você sabe um campo de futebol? Alguém já deu a volta no campo de futebol? Era como se fosse um campo de futebol. Ah, e em vez de dar a volta, sabe o que eu fiz? Eu passei por dentro da oficina. Aí eu fui passando. Eu tinha o tamanho do Joshua e o banco é enorme, é como se fosse uma mesa dessa aqui. Aí, o que aconteceu? Sabe o que eu estava... Escuta, me conta depois. Sabe o que aconteceu? Eu estava passando pelo carro do tio Gleuto com aquele banco gigante, né? Eu tentando carregar aquele banco gigante. E aí fui passando assim, cuidado. Aí o que eu escutei? Esse é um barulho que faz um arranhado. Tenta arranhar alguma coisa, você vê, é o mesmo barulho. Aí eu fui passando assim, e esse carro tinha acabado de sair, o que a gente chama da sala de pintura. Tinha acabado, estava prontinho o carro. O Gleuton ia vir buscar no outro dia. E eu passei com aquele banco e arranhei o carro. Ixi, o que eu ia fazer? O que eu fui fazer? Aí eu corri, pus o banco e fui para o meu quarto. Fui embora, saí dali. O que eu ia fazer? Depois, imagina, meu pai chegou para mim e falou: Mateus, você arranhou o carro do Gleuton. E o que eu fiz? Eu tinha que falar a verdade. Eu tinha arranhado o carro do Gleuton. Por quê? Porque eu fui preguiçoso. Em vez de dar a volta na oficina, fui passar por dentro e arranhei o carro do tio Gleuton. E foi, eu não vou nem contar para vocês o que aconteceu, mas não foi uma coisa boa.
Foi muito ruim, eu lembro que como se fosse hoje. Meu pai provavelmente também lembra. Quem aqui é preguiçoso agora? Não sou. Não é você? Preguiçoso? Se for, não vai ser mais, né? Meu pai... Nossa, o Weber é fraco e preguiçoso. Não. O Olavo, o Weber é forte. Não, mas agora é preguiçoso. E o Olavo é fraco. Tô sabendo as verdades agora de todos os homens da igreja. Anyways, ninguém, por favor, não seja preguiçoso, porque não vai te levar avante. Ok? Vamos fazer uma oração. Agora dá. Todo mundo fica de joelho. Fazer oração. Ok. Querido Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui. Nos ajude a não sermos preguiçosos. Amém. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Todas as crianças, Ele a todas ama. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia, irmãos. A todos quero desejar um bom sábado. E uma coisa vou-vos confessar. Como é bom saudar-vos a todos e ver as vossas faces. Parece como Deus há de estar alegre nos céus a nos ver e sorridente. Agora chegou o momento de trazermos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Mas antes dos diáconos se levantarem para irem fazer a mesma, eu quero-vos ler um versículo que está aqui em Malaquias. Todos nós conhecemos. Mas para aqueles que ainda não conhecem, vão saber porque é que nós trazemos aqui os dízimos. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Pois com este sentimento e alegria no coração, vamos devolver aquilo que pertence ao Senhor.
vossas cabeças para orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, principalmente pela semana que nos concedestes, pela vida, pela saúde e pelo pão de cada dia. Aqui estamos nesta manhã, Senhor, a entregar-te o que te pertence. Querido Pai, que tu possas abençoar estes dízimos e estas ofertas e que elas vão ao encontro de todas as necessidades, Senhor, e que elas sejam bem distribuídas. Querido Pai, que também possas ser com os seus doadores e que os abençoes grandemente e que nunca lhe falta nas suas mesas. Querido Pai, abençoa aqueles que também não puderam dar, mas que tu lhe ponhas no coração e que eles tenham a alegria de também te virem ao teu altar e prestar aos teus pés. Toma-os nas tuas mãos a todos. Agora ajuda-nos, Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre nós e que nos abras os nossos corações para ouvirmos a tua palavra e ela seja pão da vida. Em teu nome, Jesus, te peço. Amém. Agora, continuando o nosso louvor ao Senhor, cantaremos o hino número 1. Vamos agora nos colocar de joelhos e levar os nossos pensamentos ao Senhor. Santo Deus que habitas nos altos céus, nós, na qualidade de teus filhos, estamos na tua presença para te louvar e honrar cada vez mais o teu nome, Senhor. Ó Pai Santo, nós queremos te agradecer as imensas bênçãos que tu tens derramado sobre cada um dos teus filhos aqui esta manhã. Queremos te agradecer por tudo o que tu tens nos dado, Senhor. Ó Pai Santo, que o teu Espírito Santo esteja conosco esta manhã e que tu possas acompanhar a cada um dos nossos irmãos aqui, especialmente com as nossas visitas que estão no nosso meio, Senhor, que tu possas abençoá-las grandemente. Esteja com o nosso pastor que terá que distribuir a tua palavra agora, Pai, que nós venhamos compreender esta mensagem e que ela sirva como pão de vida para nós e que nós venhamos a nos preparar para a breve vinda do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados mais uma vez, te rogamos por Jesus, nosso Salvador. Amém.
Feliz sábado aos irmãos. Que sábado. Essa imagem é uma das que eu falei para vocês que eu iria trazer. É do pessoal lá de Moçambique. O pastor cuida dela em mais de 47 igrejas parecidas com essa. Isso é uma igreja por baixo da árvore, não é a igreja ao lado, isso é a igreja. É, a igreja deles é embaixo dessa árvore, uma das igrejas que ele cuida. Pode passar a próxima. Tá difícil ver a foto, mas aí também é uma outra igreja. E aí é num culto o JA. Eles estão assistindo uma programação. Essa também é num culto JA da mesma igreja. Pode passar a próxima. Um culto JA embaixo de uma árvore, sem conforto nenhum, e a igreja lotada. Aí é uma cerimônia de lava-pés. Esse pastor, esse daqui do canto, é o pastor Leonel, é o pastor que a gente está enviando o que a gente recebeu de doações para ele. Pode passar a próxima. Ele perto de uma das outras igrejas que ele cuida também. É um rapaz jovem, ele não tem 30 anos ainda. Pode passar a próxima. É a próxima. Isso é uma escola cristã de férias que eles fazem lá. E tem bastante crianças que eles cuidam e as pessoas se disponibilizam para estar dando aulas nas férias. Próximo. Essa é uma das outras igrejas que ele cuida também, onde a igreja conseguiu arrecadar dinheiro lá no Brasil para poder fazer essa armação. E aí eles têm os cultos deles. Essa é uma outra igreja reunida, que ele também cuida. E olha, a gente gostaria de agradecer muito as pessoas que foram no aniversário do Samuel e ajudaram com as contribuições. A gente está muito feliz e, assim, até impressionado com a bondade de Deus conosco, porque a gente não estava esperando o valor que nós recebemos. E, na verdade, o total de pessoas que a gente estava esperando era mais ou menos 100 pessoas. E na festa, eu acredito que não foi metade das pessoas que nós tínhamos convidado. Então, a gente achou que a perspectiva de receber aquelas doações seriam bem menores, mas, graças a Deus... Antes de ir para o valor aqui, eu queria mostrar a vocês, só também queria agradecer a todos vocês que doaram. Que Deus abençoe vocês, que Ele conhece, que está no coração de cada vocês. E também a sua presença lá nos meus anos. Era o maior presente que vocês podiam fazer, era doar para os outros. E o valor é 1.640. Olha, nós não mandamos o dinheiro para Moçambique, mas o linha está ainda aberto até quarta-feira. Então, se alguém quer doar mais, pode doar mais. Até lá, nós vamos mandar. Pode entrar em contato comigo no Samuel. A gente ficou impressionado mesmo com o valor, que a gente não estava esperando isso. E esse valor, na moeda deles, vai dar 50 mil, alguma coisa. Então, dá para pagar a escola, dá para pagar o ano inteiro de crianças de uma escola inteira. Então, é um valor muito bom, a gente está muito feliz e muito grato a Deus por isso. Obrigada pela colaboração de vocês. Amém. Você está na encruzilhada, olhando a montanha que tem pra escalar. Bem lá no alto ficam seus sonhos e você está pensando: como vou conseguir? Alguns já falaram, você ficou louco. Sabe quantos tentarão?
você nunca vai chegar. Mas essas pessoas ficarão ofuscadas quando a luz da sua estrela começar a brilhar. Então vá seguindo, não olhe para trás, siga os seus sonhos, chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Alguns alcançarão a sua chegada, escalaram a montanha, conseguiram arriscar. Mas você consegue, não desanime, coloque os teus sonhos nas mãos de Deus. Então vá seguindo, não olhe para trás, siga os seus sonhos, chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Pois um sonho é um sonho e uma flor é uma flor. Para uma flor se abrir é preciso calor. É uma flor, é uma flor, é uma flor. Lidar com problemas faz parte da vida. Quantas flores murcharão antes mesmo de se abrir. Outras foram jogadas, deixadas ao vento. Mas esse é o seu momento de desabrochar. Então vá seguindo, não olhe para trás, siga o seu sonho, chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Porque para o nosso Deus você é uma flor. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado, tudo bem? É bom estarmos juntos, não é? Na presença de Deus. Eu fico muito feliz, sempre começo o sábado. E o sábado já começa na sexta-noite, né? E o pequeno grupo eu já aguardo com ansiedade a semana inteira. Ontem, nosso pequeno grupo foi muito bom, né? Estivemos ontem na casa do Fernando, da Silvia, e ela preparou um tema sobre a gratidão. E a gente terminou porque a hora nos forçou a isso, né? Mas senão a gente tinha entrado noite adentro
conversando, debatendo, crescendo juntos, da experiência um do outro. Né? E eu sempre, sexta-feira à noite, fico pensando o seguinte: oxalá que todos estejam nesse mesmo momento, tendo a mesma experiência. Né? Então, eu quero incentivar você, a você participar de um pequeno grupo. Sabe? Não fique de fora. Faça disso um hábito. O pequeno grupo ele é importante não apenas pela questão do tema em si, mas o convívio, não é? A gente se sente mais próximo. Nem sempre a vinda apenas à igreja no sábado de manhã é suficiente para que a gente possa desfrutar daquilo que se chama comunhão cristã. Né? Então, o pequeno grupo proporciona esse momento a mais para a gente estar junto e poder desfrutar desse relacionamento. Eu sei que ontem, acho que um grupo na casa do Fernando, não é? E da Marina, outro grupo na casa do Thales. Ontem, eu não sei, o do Wes foi na casa do João, não é? E assim você se mantém informado, ok? Se alguém não estiver recebendo a newsletter que nós enviamos toda semana, nos procurem. A gente vai incluir o seu e-mail ali para você receber e saber onde será cada pequeno grupo naquela sexta-feira à noite. E você poder se unir a um deles, a qualquer um que for mais conveniente para você, não é? Ok? Esse é o nosso desejo. Algumas datas que você não pode esquecer. O mês de fevereiro, ainda essa semana, conversava com o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é o nosso colega lá no Japão. Ele cuida de 2 das 4 igrejas de fala portuguesa que existem ali no Japão. E ele estará conosco no sábado 16 e no sábado 23 de junho. Ele estará pregando 2 sábados aqui na igreja, os últimos 2 sábados de junho. E a vinda dele não é à toa, é intencional. Ele estará aqui já no processo de preparo da nossa igreja para o evangelismo do mês de maio. Ok? Quando estaremos recebendo um outro colega, o pastor Rafael Rossi, que é evangelista associado lá para a divisão sul-americana, para toda a América do Sul. Então, dia 16, 23 de fevereiro, o pastor Ricardo vai estar conosco e vai trazer algumas novidades também de planos, algumas ideias que a gente tem conversado juntos. Mas o objetivo dele é justamente o preparo espiritual da igreja para o mês de maio. Então, põe na sua agenda para que você não perca, para que você não fique de fora desse processo, não é, de crescimento espiritual, de preparo da igreja, para nós focarmos realmente naquilo que Deus tem para realizar em nosso meio ao longo desse ano, ok? Abra sua Bíblia, João capítulo 20. João capítulo 20. Abra sua Bíblia, a partir do verso 1, com a Bíblia aberta. Vamos fazer então uma breve oração. Abra sua Bíblia e vamos orar então. Querido Pai, abrimos a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos que Teu Espírito venha e nos fale nesse momento. Tira da nossa mente, do nosso coração, qualquer distração e que haja em nós o sincero desejo de ouvirmos a Tua voz. Que essa voz seja contundente, seja impressiva, que essa voz seja poderosa e traga à nossa vida não apenas a convicção da Tua verdade, mas o desejo sincero de nos submetermos a Ti e de experimentarmos a salvação, a alegria e a transformação em Jesus Cristo. Em Tuas mãos nos colocamos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 20. Hoje nós falaremos sobre lágrimas, não é? Mas não se preocupe, tá? Ninguém vai chorar. Aliás, eu prometo que ao final sairemos todos sorrindo, não é? Porque Deus, Ele quer implantar um sorriso permanente em nosso rosto. E esse mesmo Jesus que tem transformado a vida de muitos, eu tenho certeza que impressionará o seu coração e transformará a nossa vida também nessa manhã. João capítulo 20, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e esse outro discípulo, que era João, saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele curvou-se, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo,
que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria, porém, ficou lá, à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse Jesus: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Então lhe disse Jesus: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse a Maria: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo que ele lhe dissera. O problema da lágrima tem sentido universal. Porque todo mundo chora, não é? Todo mundo chora. O bebê, ele já nasce chorando, não é? A criança cresce e ela chora. O adolescente, o jovem tem aí os seus lamentos, as suas dificuldades. E a idade adulta não está isenta dos problemas, das dores e das dificuldades também. As lágrimas fazem parte da vida. Alguém certa vez mencionou que o nosso mundo, ele bem poderia ser conhecido como um vale de lágrimas, não é? E talvez essa pessoa tivesse razão, porque nesse mundo todos choram. É lógico que existem alguns que são machistas, não é? E dizem que homem não chora. Já ouviram essa história, que homem não chora? Não é? Existe até uma música no Brasil, uma música popular, cujo refrão é o seguinte: homem que é homem não chora, nem quando a sua mulher vai embora. Né? Mas isso é conversa de poeta. Porque nós sabemos que na vida real é diferente. Na vida real, não importa quem você seja, nós choramos. Na experiência nossa de vida, nós sabemos disso, que as lágrimas fazem parte da vida. E eu até penso que é bom que de vez em quando nós permitamos que as lágrimas rolem pela face. E lavem não apenas o seu rosto, mas lavem, quem sabe, até o coração e a alma. Faz bem de vez em quando chorar. As lágrimas fazem parte da vida. No século XIX existiu um filósofo francês chamado Renan. E Renan, no século XIX, fazendo um prognóstico, uma previsão do futuro, Renan ele disse o seguinte: ele disse que a ciência e o conhecimento da humanidade iriam se desenvolver de tal maneira que até o final do século XX ninguém mais choraria. Olha a previsão que ele fez no século XIX. Né? E é interessante porque, de uma certa forma, Renan ele falou uma verdade. Sabe o que aconteceu depois disso? Nunca, de fato, o mundo desenvolveu-se e evoluiu tanto quanto nas últimas décadas, quanto talvez no século passado. A ciência, a tecnologia, não é? Criaram um mundo completamente diferente diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Entretanto, nunca o mundo chorou tanto quanto nas últimas décadas. Nunca a humanidade sofreu tanto quanto nas últimas décadas. O problema é que Renan ele não explicou uma coisa simples, sabe? Ele não explicou uma coisa simples. Renan, ele esqueceu de mencionar que o conhecimento, que a ciência, não sabem o significado de uma lágrima. Não sabem o que é. E porque não sabem o que significa, são incapazes de estancar o choro. Se você, por exemplo, quiser saber o que é uma lágrima, você tem que perguntar àquele que chora. Você tem que perguntar a uma viúva que está voltando do funeral do seu esposo para uma casa vazia. Você tem que perguntar a uma criança que perdeu os pais num acidente e agora sente-se só nesse mundo. Você tem que perguntar a uns pais que estão
ajudando os filhos ou lutando com o filho para livrá-lo do vício das drogas. Esses que choram, que derramam lágrimas, eles sabem o que significa o valor de uma lágrima, o significado de uma lágrima. Se você perguntar à ciência o que é uma lágrima, sabe o que é que a ciência vai responder? Uma lágrima não é nada mais do que cloreto de sódio e H2O. Não é? Isso é uma lágrima. Mas isso é apenas um símbolo químico. Nós sabemos disso. Lágrima só pode ser compreendida na sua plenitude por aquele que está sofrendo, por aquele que passa pelas dores, que derrama suas lágrimas. E talvez nessa manhã eu até esteja falando a alguém que tenha lágrimas em seus olhos ou em seu coração e não esteja conseguindo estancar o seu choro. Mas eu quero dizer que Deus é capaz de enxugar as lágrimas em nossos olhos. O texto que nós lemos hoje nos fala de uma mulher que está chorando. E esse texto é incrível, porque Maria, ela está chorando em frente à sepultura onde Jesus havia sido sepultado 3 dias antes. E presta atenção no que a descrição que João faz, porque o choro de Maria tem coisas estranhas no choro dela, coisas estranhas que não são naturais. Em primeiro lugar, Maria chorava no dia mais feliz da história. Olha que incoerência, o dia mais feliz da história, o dia da ressurreição de Cristo. Mas Maria estava chorando. Maria chorava enquanto ela olhava para 2 anjos reluzentes diante dela, mas ela chorava. Maria chorava apesar de ter Jesus em pessoa diante dela, mas ela ainda assim chorava. Vamos tentar lembrar um pouquinho o que havia acontecido naquele dia. A Bíblia nos diz que Jesus havia sido colocado na cruz. A crucifixão de Cristo, naquela sexta-feira. Ele foi colocado sobre o madeiro, suas mãos foram pregadas no madeiro, seus pés também. Puseram uma coroa de espinhos em sua fronte, o sangue correu pela sua face. A Bíblia diz que cuspiram na sua face, bateram em sua cabeça. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, Jesus faleceu. 6 horas de sofrimento durante aquela sexta-feira. Quando Jesus morreu, as pessoas que estavam ali, e José de Arimateia, um homem rico, importante e influente, correu até Pilatos e pediu então a Pilatos, o governador ali, que desse permissão para que eles pudessem sepultar a Jesus. A permissão foi dada, eles tiraram o corpo de Jesus. Eles tiraram o corpo de Jesus do madeiro, tiraram os pregos das mãos, os pregos dos pés, a carne rasgada, tiraram a coroa de espinhos, a cabeça lacerada pelos cravos de espinhos que fincaram na sua face. Envolveram Jesus em alguns lençóis e a Bíblia nos diz então que colocaram Jesus numa tumba cavada na rocha, que nunca tinha sido usada. Jesus foi colocado ali, naquela sexta-feira, e uma grande pedra foi rolada para a frente da tumba, e soldados romanos ficaram à porta da tumba, fazendo guarda para que ninguém roubasse aquele corpo. É interessante que a Bíblia nos diz que, em Lucas capítulo 23, 53, que tudo isso aconteceu numa sexta-feira, o dia da preparação. Vamos ler até na Bíblia, Lucas 23, 53 diz o seguinte, Lucas 23, 53, a Bíblia nos diz nesse verso, descrevendo o que aconteceu logo em seguida ao sepultamento de Cristo, que havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, com Jesus, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. A Bíblia é clara, elas repousaram segundo o mandamento. E sabe, eu gosto desse verso, porque esse verso deixa claro que as demandas do Evangelho não mudaram com o tempo. O padrão de Deus não mudou com o tempo. Deus ainda espera que você obedeça a Ele, que você seja fiel a Ele, que você obedeça os seus mandamentos, inclusive o 4º mandamento, do sábado. Esses versos nos lembram que
que nós temos que levar a sério aquilo que Deus estabeleceu, sabe? Levar a sério. Do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Essas horas são sagradas, elas não me pertencem, não pertencem a você, mas elas pertencem a Deus. É o santo sábado do Senhor. E aquelas mulheres respeitaram isso, mesmo após a morte de Jesus. E perceba que eu não estou falando aqui, e a ênfase não é naquilo que pode, naquilo que não pode, não é isso. Mas a ênfase é que Deus espera que nós nos conectemos a Ele de uma maneira diferenciada e especial nesse dia, para usufruirmos as bênçãos que estão reservadas a nós unicamente nesse dia. Às vezes nós, adventistas, somos acusados de darmos uma ênfase excessiva à questão do sábado, né? E eu geralmente até não gosto muito de falar, justamente porque as pessoas acham que a gente fala demais. Mas a gente não fala demais. O problema é que a gente acaba falando um pouco mais do sábado, porque esse é o único mandamento, que é um mandamento que é rejeitado, que é combatido, que é renegado, que é posto de lado. É o único. Não precisa eu falar que a gente tem que honrar pai e mãe, que a gente não pode matar, não deve adulterar, que a gente não deve dizer o nome de Deus em vão, porque todos concordam. Mas aquilo que é esquecido e posto de lado acaba sendo a ênfase. E não por nossa culpa, não porque queiramos ou porque eu queira fazer isso. Mas o verso diz que as mulheres saíram e descansaram no sábado, segundo o mandamento. Prepararam os ungüentos, as especiarias. No domingo de manhã cedo, o que aconteceu? Assim que o sol estava nascendo, elas correram para o sepulcro. Elas tinham a intenção de embalsamar o corpo de Cristo, um hábito naquela época. E quando elas estão a caminho do sepulcro, domingo de manhã cedo, ocorre a elas uma pergunta: quem vai retirar a pedra? Não é? Não tinha um homem com elas, só mulheres. Não é? E sabe que homem pode não ter muita utilidade, mas na hora que tem uma lata apertada, na hora, né, a gente resolve as coisas. Não é? Abre aqui, a gente vai lá e abre. Não é? E naquela hora elas lembraram, não tem nenhum homem aqui, quem que vai retirar a pedra? E quando elas chegam lá, elas percebem que a pedra já havia sido removida. Elas olham, não tem mais cadáver lá dentro. Voltam correndo para onde os discípulos estão. E falam o que aconteceu. A Bíblia diz que Pedro e João saem em disparada para confirmar a história. E é interessante que a Bíblia conta detalhes, né? João corria muito e João foi na frente, chegou primeiro. Só que ele não entrou, ficou ali. Pedro chegou depois e entrou, conferiu tudo. João entrou, conferiu também e foram embora. Tristes, decepcionados. Depois que eles foram embora, todos foram embora. E a Bíblia diz que Maria Madalena, ela ficou lá, chorando, sozinha. Não tem momentos na vida assim que você quer, às vezes, se isolar um pouco e curtir a sua tristeza, não é? E às vezes é importante isso, sabe? E a gente tem que respeitar, às vezes, quando alguém precisa do seu momento. Maria ficou lá, ela não queria ir lá. O grupo voltou, quem sabe, para a igreja, lá para onde eles estavam, conversar, lamentar junto. Ela ficou lá, chorando, sozinha. Ela vê então 2 anjos, diz a Bíblia. E aqueles anjos perguntam a ela: mulher, o que é que você procura? E ela diz: olha, levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Os anjos dizem: Maria, você está procurando gente morta, gente viva. Mas ela não entendia e continuava chorando. Agora vem Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus se aproximou por trás, né? Ele veio de trás, sabe? Não tem aquela... Às vezes a gente quer fazer uma surpresa boa para alguém, né? E você diz para quem está na frente, diz: oh, não fala não. E você vem devagarinho por trás ali para... Eu imagino que Jesus estava ali, observando Maria no diálogo com os anjos, e ele já estava ali, o coração assim, tipo, sabe, louco para se revelar, mas segurando aquele momento, e ele vem por trás de Maria, devagarinho. Maria percebe uma presença de alguém por trás, e a Bíblia diz que ela então se vira, e ela dá de cara com Jesus, ali em pé, mas ela não reconheceu. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que é que você está chorando? Quem é que você está procurando? Me fala, quem é? Mas Maria cometeu um engano. Ela pensou que era o jardineiro. E ela perguntou: se o Senhor levou o meu Senhor embora, diga-me, por favor, onde o colocou e eu vou lá buscá-lo. Ela falava com Jesus e continuava chorando, porque havia cometido um engano em sua vida. Quem de nós, irmãos, já não cometeu enganos? Quem de nós, né?
Todos já cometemos, né? Todos já cometemos. Enganos simples, enganos mais graves, equívocos, né? Quem de nós, por exemplo, nesse processo de chegar num outro país, de aprender uma nova língua, já não cometemos enganos, né? E equívocos com a nova língua? Eu lembro de um desses pastores que eu convidei para vir aqui, e nós saímos um dia, ele queria comprar umas camisas, né? E nós fomos numa loja, ele escolheu umas camisas, tinha uma vendedora muito atenciosa. E aquela vendedora dava opinião, isso aqui, tá? Ele não entendia muita coisa, então ele ficava ali, eu ficava ali orientando e traduzindo um pouco. E eu sei que no final ele quis agradecer a vendedora. E ele quis dizer que a vendedora tinha um bom olho, não é? Porque a vendedora olhava e, isso aqui mete, isso aqui não. E ele queria dizer que ela tinha um bom olho. Ele olhou e disse, olha, you are very good looking. E a vendedora olhou assim, né? Ficou meio vermelha. E eu olhei para ele, eu digo, olha, você acabou de dar uma cantada na vendedora, né? Sua sorte é que eu estou aqui do lado, sou testemunha, mas a mulher enrubesceu, né? Não entendeu bem, eu expliquei para ela. Mas a gente comete enganos, né? Nunca me esqueço de um dos primeiros sábados meus aqui na Austrália. Eu estava na igreja inglesa e veio um grupo musical cantar. E o grupo terminou, né? Cantar. E eu quis fazer aquele agradecimento. E algumas palavras, hoje eu percebo que são completamente diferentes, mas na época, né, 4 anos atrás, para mim eram muito similares. E eu queria dizer que tinha sido awesome, né, que tinha sido assim, né, para ser cool ali com os jovens, né. Só que ao invés de awesome, eu disse, it was awful, né. Eu lembro que todos olharam assim, o grupo olhou para mim e eu, né, percebi que alguma coisa tinha saído de errado, né. Mas a gente comete esses enganos, sabe? Na vida a gente comete enganos, alguns mais simples, outros mais graves, não é? Mas é interessante, quando o assunto é a vida espiritual, há coisas que você não pode se equivocar, você não pode cometer enganos. A percepção de Jesus é uma delas. Quem é Jesus para você? Como é que você o percebe? Como é que você o vê? Não existe nada mais importante na vida, irmãos, do que conhecermos a esse Deus a quem servimos. Conhecermos a Cristo de maneira pessoal. Muitas vezes na vida os problemas eles parecem maiores do que são, porque nós temos uma percepção equivocada de Cristo. E porque a nossa percepção de Cristo não é muito clara, como não era a percepção de Maria naquele dia de Jesus, os problemas parecem maiores do que de fato são. Por causa disso. Jesus mesmo, ele mencionou sobre a importância de nós o conhecermos. João capítulo 17, verso 30, o próprio Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é complicada, irmãos. A vida eterna consiste no conhecimento de Deus, aproximar-se dele, viver perto dele, entrar em comunhão com Ele. Disso depende a vida eterna. Pertencer à igreja certa, ter a doutrina certa, sabe? Fazer as coisas certas. Tudo tem o seu lugar e é importante. Mas tudo isso será sem valor. Tudo isso será inútil. Tudo isso será em vão. Será poder morto. Se nós não tivermos um conhecimento pessoal de Jesus Cristo. Às vezes é interessante que Jesus até vem à vida de alguém e a pessoa não percebe, né? Até abençoa, está ali presente e a pessoa não percebe, porque a sua percepção está às vezes distorcida. Maria chorava. E deixa eu te perguntar uma coisa, por que você chora hoje? Qual é a razão do teu sofrimento, da tua ansiedade? Há muitas coisas que trazem sofrimento à nossa vida, sabe? Há gente que sofre por causa do passado, né? Erros cometidos, e a pessoa sofre uma vida inteira. Há pessoas que sofrem por causa do futuro, o medo do futuro, o medo de não terem dinheiro suficiente, de não terem o trabalho que esperam, de não ganharem o suficiente, de adoecerem, de alguma coisa dar errado. E sofrem com um futuro que está além da sua condição de controlar os fardos da vida. Né? Jesus falou em João capítulo 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, disse ele. E eu vou aliviar o teu fardo. Você tem um fardo nas costas? Venha a Jesus. Deponha sobre ele o fardo, entregue a ele, confia a ele, sabe? Ele vai aliviar esse fardo. Esse é um dos textos mais confortantes na vida. Mas você tem que fazer isso
é constantemente, de maneira intencional. Você não pode fazer isso de maneira aleatória, de maneira casual, de maneira, sabe, não intencional. Tem que ser intencional. Senão não adianta. Você sente paz hoje, veio à igreja, cantou, teve esse momento, que bom. Aí volta para casa. E aí chega o domingo, aí chega a segunda-feira. E os fardos voltam à vida. E você perde a noção da presença de Deus. E o fardo continua. Você tem que aproximar-se dele e tocar em Jesus de maneira intencional. Lembra daquela história daquela mulher adúltera? Desculpa, mulher que estava com um fluxo hemorrágico, não é? Lembra da história? E aquela multidão ao redor de Cristo, muita gente tocava em Jesus. Mas o toque dela foi de maneira diferente, foi intencional. E somente ela recebeu o poder que emanava de Jesus Cristo. Quando você vem à igreja, ou quando você está na sua vida, no dia a dia, há uma diferença entre esbarrar em Cristo e tocá-lo de maneira intencional. Você pode esbarrar em Cristo em muitas situações, mas o toque intencional é diferente. E nesse toque intencional é que você vai receber a bênção e usufruir dos benefícios de uma comunhão com Ele. Maria estava ali, chorando. Ela não percebeu que Jesus estava ali. Maria chorava porque ela pertencia, naquele momento, a esse universo de pessoas que não tem paz no coração. Sabe, a gente vive num mundo sem paz, é um mundo de desespero, não é? As tragédias se sucedem uma à outra e a gente fica sempre esperando a próxima. Esse é o mundo que nós vivemos. Eu nunca vou esquecer uma história que eu li do evangelista Billy Graham, não é? Num dos seus livros, Mundo em Chamas. E Billy Graham, nesse seu livro, Mundo em Chamas, ele conta a história sobre um homem que estava para pular da ponte do Brooklyn, em Nova York. Um suicida, uma multidão ali embaixo. E então um policial sobe para ajudá-lo. E o policial vai, senta-se ao lado dele. Os dois ficam alguns minutos conversando. E depois daqueles minutos de conversa, os dois pulam da ponte. Interessante, né? E ele conta essa história para mostrar que esse é o nosso mundo. É o nosso mundo. As pessoas estão assim. E às vezes a falta de esperança, o desespero é contagioso. E se você não está focado em Cristo, não está firme, arraigado, é contagioso. É contagioso. Mas quem era Maria Madalena? É interessante, sabe? Quando a gente lê a história e a gente percebe que Maria Madalena tornou-se um personagem principal nesse drama final, quem era ela? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que essa Maria fora uma mulher perdida. Marcos capítulo 16, por exemplo, menciona que certa vez Jesus expulsou de Maria 7 demônios. A gente não tem noção do que é isso, irmãos, não é? Está um pouco fora da nossa realidade, daquilo que a gente percebe ou já experimentou. Mas já imaginaram que alguém viver a vida com 7 demônios possuindo ela constantemente? Ela era dominada por 7 demônios. E Jesus expulsou aqueles demônios. Essa era a vida dela, desespero completo. Mas um dia Jesus veio à vida dela. E a vida dela mudou completamente. E ela encontrou perdão, encontrou paz. E por isso ela seguia Jesus. E por isso, naquele dia, talvez o desespero dela era maior do que o de qualquer outro. Porque ninguém havia experimentado os extremos da vida como ela havia experimentado. E ela estava ali, chorando. Mas quando eu olho para ela, irmãos, eu percebo que é isso que acontece quando Jesus vem à vida de alguém. É isso que acontece quando você permite que Jesus venha à sua vida. Ele muda, ele transforma. Ele muda os valores, ele muda seus sonhos. Ele muda a sua maneira de perceber a vida. Ele muda suas atitudes. Ele muda o seu coração. Ele muda você por dentro e muda por fora. Eu tenho visto ao longo do meu ministério muitos milagres, sabe? E cada vez que eu vejo uma conversão, eu fico feliz, porque eu percebo que Deus não mudou. O que aconteceu no passado, há 2000 anos, é o que pode acontecer hoje na tua vida e no teu coração. Eu estive no Brasil em outubro, vocês sabem disso, fiz uma semana de oração. E era uma igreja muito grande. E logo no primeiro sábado, havia uma experiência muito bonita e um rapaz que ia batizar-se. Esse rapaz, ele é filho de um amigo meu de adolescência, que ao longo da vida afastou-se da igreja. Trabalhou, tem uma posição muito boa na sociedade hoje, uma vida bem abastada, casa de praia, casa de campo, viagens internacionais todo ano, carros e tudo.
E o filho, de alguma forma, foi para o internato. Chegou no internato, o filho desse meu amigo, e conheceu ali o evangelho. Voltou para casa nas férias mudado. E o pai olhou aquilo e disse, filho, a gente está com saudade, você vai ficar com a gente. E o filho disse, não, pai, eu tenho que voltar para o colégio. E acabou voltando. E ele não sabia, mas quando eu cheguei naquela semana, esse seu filho veio conversar comigo e disse, pastor, olha, eu quero me batizar. E eu digo, tudo bem, mas guarda segredo. No primeiro sábado, eu chamei no final do sermão esse garoto à frente, o Guilherme, e disse que o Guilherme estava hoje aqui, porque havia decidido entregar a sua vida a Deus. E contei um pouco da história dele. E disse que era filho daquele meu grande amigo, que estava sentado no banco. Ele não esperava aquilo. Ele levantou-se, veio chorando, me abraçou. Nunca esqueço que ele sussurrou no meu ouvido. E ele disse, André, muito obrigado, agradeceu, conversamos depois. Mas é interessante, enquanto isso acontecia aqui na frente, havia um outro rapaz sentado, o Rodrigo. E o Rodrigo era um ex-drogado. Havia se mudado para a região do colégio, estava fazendo faculdade, mas ainda envolvido e a vida meio conturbada. E o Rodrigo foi profundamente tocado pela experiência do Guilherme. Quando terminou o culto no sábado, o Rodrigo veio e disse, pastor, olha, eu decidi, eu tenho que entregar minha vida, eu quero me batizar no sábado que vem. E eu disse, amém. E eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, terça-feira posso contar a tua história? Pode. E na terça-feira, quando terminou o culto, a semana inteira é culto, na terça-feira eu contei a história do Rodrigo. E chamei o Rodrigo à frente. E perguntei se alguém desejaria aceitar o mesmo desafio, acreditar que Deus pode mudar a vida. E mais uma multidão veio. E é interessante como a gente vai vendo o poder de Deus, como vai trabalhando em corrente, não é? E um que experimenta e o outro vê e acredita e também experimenta e assim por diante. E a realidade, irmãos, é que ninguém, nenhum de nós que estamos aqui, está além do alcance da mão de Deus, do poder de Deus. Aquilo que Deus fez por um, Ele pode fazer por outro, Ele pode fazer por você. Aquilo que Ele fez, Ele pode fazer. Mas depende de você, depende de mim. É interessante que Maria, naquele dia, estava ali, chorando, desesperada. Embora tivesse experimentado a transformação, ela estava agora desesperançada. E Jesus se aproxima dela. E Jesus diz, Maria, olha, eu já te consolei tantas vezes, Maria, tantas vezes. Eu quero te dizer que eu estou vivo, Maria. E eu quero que você saia agora e conte aos outros que você me viu e aquilo que eu viu. Maria seria agora uma mensageira de alegria. É interessante, Jesus deu uma missão a ela. Você vai ser uma mensageira de alegria, de esperança. Aos discípulos medrosos e covardes, trancados lá no quartinho, você vai lá para contar para eles. Você pode imaginar a alegria dela? Eu imagino que as lágrimas continuaram a cair, mas eram lágrimas de alegria agora, sabe? Ela mal podia esperar. Ela saiu correndo, sabe? Aquela alegria dela não era uma alegria fabricada. Não era uma alegria que depende, sabe, de um copo de álcool para você ficar animado. Não é uma alegria que depende de uma música forte batendo no ouvido para você sentir e animar-se. Não é uma alegria fabricada por alguém, uma alegria que vem de fora para dentro, que depende de circunstâncias, mas era uma alegria de dentro para fora, que ninguém rouba, estava ali enraizada. Ela seria uma mensageira da alegria. Nos Estados Unidos existe a figura do mensageiro da morte. Não sei quantos já ouviram falar. Eu acho que existe até um filme, eu assisti há muito tempo atrás, sobre justamente esse tipo de pessoa. O exército tem um grupo de pessoas que são conhecidos como mensageiros da morte. Porque sempre que um soldado morre em batalha, cabe a esses oficiais irem à casa da família para avisar ao pai e à mãe a morte do filho. E dizer que ele morreu em combate, que ele é um herói. Os direitos da família, detalhes do funeral. São eles que vão lá. Mensageiros da morte. Ninguém quer receber essa visita. É uma visita terrível, más novas. Naquele dia, diz a Bíblia, Maria seria uma mensageira, mas uma mensageira de alegria, de vida. Eu às vezes fico pensando, irmãos, que essa é a nossa missão na vida, é a nossa missão nesse mundo. Eu não sei por que você está aqui, o que é que você enxerga a tua vida como o plano final, eu não sei. Não é? Se é satisfazer seus próprios desejos, se você tem... Eu não sei. Mas eu entendo que você está nesse mundo, Deus te pôs aqui, para que você seja uma influência positiva. Positiva.
e não negativa. A gente nesse mundo que uma influência negativa tremenda, é ou não é? Tem gente que você pergunta, e aí, como é que tá? Tá mal e tá, reclama. Você sai dali quase chorando, triste, né? Daquele encontro de manhã, se é de manhã cedo, pronto, acabou o seu dia, né? Mas é influência negativa, sabe? A gente tem que ser uma influência positiva, irmãos. Tem gente que reclama de tudo. Eu sei que o mundo não é perfeito, a vida não é perfeita. Mas reclamar de tudo não vai adiantar. Não vai adiantar. Não é? Eu sei que, por exemplo, você pode entrar aqui no sábado de manhã e 1000 coisas acontecem aqui. E você pode usufruir o que é bom e carregar no coração as coisas boas. Mas tem gente que pode também entrar aqui e só enxergar, aquela pessoa ali desafinou na música, e o pastor falou errado aquela concordância no português, não é? Não sei quem ali. Depende dos seus olhos, daquilo que você enxerga. Mas seja uma influência positiva. Jesus disse, Maria, você será uma mensageira de alegria, vá. E Maria foi correndo. Quando ela encontrou os discípulos, a primeira coisa que ela disse, qual foi? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. O resto é detalhe, irmãos. O resto, sabe? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. A gente vive num mundo que bem poderia ser conhecido como um vale de lágrimas. Bem poderia. Mas sabe, eu olho para o futuro e de acordo com a Bíblia, haverá um dia, não longe, em que nós veremos o Senhor também face a face. A Bíblia fala sobre esse dia. Ele voltará e nós veremos face a face. E naquele dia, a Bíblia diz que Jesus também, assim como Maria, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. As dores, as batalhas, sabe, as dificuldades da vida, as lágrimas que você derramou, não importa quantas, todas serão figuras distantes de um passado longínquo. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Sabe, eu espero por esse dia. Mas é importante que a gente não só espere. Creia nesse dia. Viva para esse dia. Prepare-se para esse encontro. E enquanto ele não acontece, permita que hoje a presença de Deus enxugue também lágrimas que vez por outra rolam pela sua face. E que essa presença de Deus traga alegria ao seu coração. Uma alegria que nasce da certeza da presença dEle, da paz com Deus, do perdão dos pecados, da salvação em Cristo. Venha a Ele, deponha sobre Ele a tua vida e experimente aquilo que Maria experimentou. E um dia, Jesus virá e Ele enxugará pessoalmente dos olhos as nossas lágrimas. E como eu falei no começo, Ele porá em nosso rosto, em nossa vida, um sorriso permanente por toda uma eternidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Feche os teus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo vivendo num mundo marcado pela dor, num mundo de lágrimas, tragédias que se sucedem, dramas pessoais, lutas particulares que cada um de nós temos. Obrigado, Pai, porque a Tua presença ao nosso lado, em nosso coração, faz toda a diferença. Ajude-nos para que possamos encontrar paz ao Teu lado, esperança em Cristo, e olharmos para o futuro e já conseguirmos, pela fé, perceber aquele dia, quando pessoalmente, face a face contigo, Tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima e colocarás em nossa vida um sorriso permanente por toda a eternidade. A Ti entregamos a nossa vida, agradecidos e felizes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos concluir o nosso culto cantando o hino. Vamos ficar em pé. Não desistir.
que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Não desistir, Ele virá. Todos convidados para o almoço, não é? Logo agora. E temos culto jovem à tarde, o ensaio do coral logo após o culto jovem. Então, uma tarde repleta, possamos continuar usufruindo, né? Da presença de todos e a de Deus também. Curve sua fronte, querido Pai. Mais uma vez te agradecemos os momentos passados em Tua presença. Despede-nos agora em Tua companhia, que Teu Espírito esteja em cada coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esta Bíblia foi encontrada no Murim na semana passada. Se por acaso ela não tem nome, não sabemos de quem é. Uma Bíblia pequena em português. Não, é em português, portanto, está aqui. Se alguém esqueceu a sua Bíblia, perdeu a sua arma, está aqui conosco. Venha, ok? Uma Bíblia pequena, se alguém souber, ela foi encontrada no murinho lá fora, ok? Então alguém que esqueceu. Obrigado.